Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelino, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a valorização da vida. Um vídeo destinado a pessoas que estejam passando por dificuldades, achando que não há mais esperança, ou pessoas que acompanham outros conhecidos que estejam passando por essa situação, esse desconforto e esse sofrimento. Ainda estamos no mês de setembro. Setembro é um mês de conscientização, existe uma campanha de alerta à prevenção ao suicídio e falar é a melhor opção. Então eu quero que esse vídeo chegue de uma maneira acessível para a gente falar sobre esse tema, desmistificar algumas coisas que às vezes atrapalham a lidar com esse assunto e trazer como frase mais importante de valorização à vida, trazer esse entendimento de maneira mais acessível. Então, antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva nesse canal, porque aqui também é um lugar de acesso a conteúdos de saúde mental, conteúdos de autocuidado, que também trazem esse propósito de valorização à vida. Vídeos todas as quintas-feiras. Se inscreva e curta. E vamos nessa, que o tema é bom. Conscientização e prevenção ao suicídio. Mas, Lara, o que leva uma pessoa a atentar contra a própria vida? Precisamos saber o seguinte, não existe uma causa única. A gente não pode trazer uma ideia simplista, objetiva ali de causa e consequência que levou a pessoa a tomar essa atitude. É importante a gente considerar que existe uma variedade, uma conjuntura. São diversos fatores que podem, são sujeitos a culminar nesse tipo de atitude. Mas o que se destaca mais nesse aspecto é a gente observar o seguinte, uma vida com baixos reforçadores. O que isso significa? Baixo acesso a prazeres, satisfação, uma perspectiva de um futuro bom e momentos agradáveis, somados também a situações aversivas. Então, o contato frequente com situações de prejuízo, de problemas, de um sofrimento. Então pode ser tanto a ausência de algo que seja bom, quanto também a presença de algo que cause dor e um grande desconforto. E isso também associado a um baixo repertório em lidar com problemas. Pode ser que então não haja esse aprendizado, essa maneira de se adaptar às situações da vida. Pode até ser também uma percepção, uma avaliação negativa a respeito de si mesmo, como se a pessoa então não estivesse enxergando em si a capacidade de lidar e resolver alguma coisa. Pode ser que ela também não perceba que possa haver um recurso com outras pessoas, a ideia de um suporte, de um apoio. Então, tudo bem a gente não ter habilidades para lidar com as coisas, com todas as coisas que são sujeitas a acontecer, e por isso nós podemos contar com outras pessoas. Então, sabendo que, por mais que a gente avalie, tenha uma avaliação de que não sabemos lidar com algo, somar com a companhia, com a presença, com o apoio, com o suporte, é algo que contribui, então, para lidar com essa situação. E existem alguns exemplos que pode trazer assim, um pouco mais de entendimento para vocês nessa ideia do que seria um sofrimento mais intenso. Então a gente pode pensar tanto num sofrimento físico, um desconforto físico, um excesso de dor mesmo. Pessoas que passam por constantes dores crônicas, é importante a gente perceber isso como algo delicado e que precisa de uma atenção. Então o sofrimento pode ser físico, mas também pode ser psicológico. É a ideia de remorso, de culpa, de um sofrimento por uma perda que possa ter acontecido, frustrações, expectativas não atendidas, principalmente em relação à ideia de base da nossa vida. Perdas mais significativas que constituem ali uma desestabilidade num padrão de vida que a pessoa estivesse passando ou lidou durante um tempo. Então, esses dois tipos de sofrimento precisam da nossa sensibilidade para perceber que são causas muito significativas para a gente ter mais atenção e zelo.
Então, para a gente compreender essa ideia de que não haveria, né, uma habilidade de lidar com algum problema ou se readaptar a alguma situação de vida, ou até mesmo essa percepção, né, de si sendo capaz de mudar alguma coisa na vida, a gente também precisa desmistificar algumas ideias em relação a essa interrupção da vida. As pessoas, né, não buscam interromper a vida de maneira consciente, de maneira intencional a isso. A busca seria interromper um sofrimento, interromper a dor, mudar, né, essa dificuldade que está passando. Então, a gente pode utilizar, né, essa percepção para trazer cada vez mais soluções, apoio, compreensão, presença, suporte para as pessoas de maneira geral. Porque, como eu falei, não tem como a gente ter assim um entendimento causal desse tipo de situação. Então, quanto mais a gente se sensibilizar a isso, a gente pode promover uma cultura de apoio, de solidariedade, de empatia, que é preventivo a esse tipo de situação. E também tem assim, uma ideia geral assim, do senso comum de que pessoas que tentam, né, tirar a própria vida estariam querendo chamar a atenção, né, como se fosse assim, uma coisa mais pejorativa. Mas é um sinal importante que é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda que às vezes não consegue ali traduzir em palavras. Então a gente trazer de novo essa sensibilidade de apoiar, de estar junto, sem esse tipo de julgamento pro tipo e do nível de sofrimento das pessoas. Então é algo que a gente pode pensar tanto para os outros quanto para si também, né? Saber que tem como a gente se comunicar também de outras maneiras para trazer novas soluções para a nossa vida. Então, com essa ideia, né, de um pedido de apoio, de socorro, como que a gente pode também estar mais sensível a perceber isso à nossa volta? Perceba os seguintes sinais, que são um pouco mais assim, se destacam mais. Isolamento, falas de desesperança, baixa expectativa e empolgação com coisas que já gostava antes, com coisas que já fazia, frustrações constantes, mudanças drásticas de humor. Então, são algumas características que podem, assim, sinalizar um pedido de ajuda, antes, né, de a gente pensar em coisas mais drásticas. Mas eu também quero deixar um seguinte recado para vocês. São sinais de difícil identificação. A gente traz aqui exemplos que possam ser mais gerais, mas não pense que você é responsável por detectar esses sinais, porque muitas vezes as pessoas também se sentem culpadas por não ter tido essa percepção, né, essa sensibilidade. Então, nós também temos as nossas vivências, as nossas atividades dos dias e tudo bem, a gente não está tão sensível assim a perceber coisas que são mais que chamam mais atenção nesse sentido. Inclusive, profissionais da saúde, por mais que a gente tenha todo um preparo mais sensível a esse tipo de sinal, não tem como a gente dizer categoricamente o que vai acontecer e como prevenir. Então, eu quero que também vocês tirem o peso, essa responsabilidade, né, de que se houve, então, uma falta de percepção de um cuidado por parte de seu com alguma pessoa conhecida. Então, isso também é importante da gente reconhecer e saber para trazer mais leveza, inclusive para trazer também a busca por pessoas, por orientações de coisas que são assim mais acessíveis, né? Quando eu falo assim de suporte, de apoio, de trazer essa ideia de estarmos em comunidade, não significa que você vai ter que saber lidar com todas essas situações. Né? Você pode, inclusive, saber simplesmente orientar, né, pessoas qualificadas para ajudar a pessoa. Não se sinta na obrigação de ter que resolver esse tipo de situação. Então, indique. Né? Inclusive, esse mês a gente traz mais essa fala para que as pessoas saibam onde procurar auxílio. Uma das primeiras coisas que se recomenda é o CVV, é ligar gratuitamente para um local em que você pode desabafar, falar das situações, caso não tenha com quem contar, caso não tenha um profissional específico te acompanhando. Então, existem soluções gratuitas, abertas ao público, que
pode, né, ser mais fácil de lidar com algumas demandas. Então, a fala é muito importante, ter alguém para falar. Então, construir esses laços de amizade, esses laços de confiança e procurar auxílio profissional. Um médico, um psicólogo, fazer terapia, né, buscar entender mais esse sofrimento, as perspectivas dos seus padrões de aprendizado, como aprender coisas novas, como amenizar uma intensidade emocional também. Existem soluções, existem recursos para isso. E tem uma coisa até bem relevante, bem interessante de pensar na ideia de um suporte emocional, que não é só a pessoa que está recebendo o suporte que se beneficia, quem oferece também, porque traz a ideia de um senso de importância, um senso de uma percepção de satisfação por estar sendo útil. Isso é uma das maneiras da gente trabalhar a ideia de saúde social e saúde espiritual. Por quê? Se a gente está trabalhando um senso de comunidade, essas trocas com as pessoas, a gente também se beneficia, trazer essa importância nas nossas relações. E uma saúde espiritual, porque isso pode trazer um sentido para a nossa vida. A gente não viver somente para si. Quando a gente vê que tem essas parcerias, que está sendo útil para alguém, também a gente se sente muito beneficiado. Então é algo que a gente constrói e vai crescendo junto. E podemos realmente crescer dessa maneira. E agora eu quero falar um pouco a respeito do sofrimento para vocês, na perspectiva de, tá bom, Lara, você falou aqui, né, muito dessa ideia de auxiliar, do apoio, de como a gente reconhecer em outras pessoas, mas e se for realmente comigo essa situação? Se eu estiver passando por um sofrimento muito intenso, como lidar com isso? Então, uma das coisas que a gente pode começar a fazer é trabalhar uma autoobservação, identificar mais esses sentimentos, se aproximar dessas emoções, entendendo que elas estão sinalizando coisas para o nosso aprendizado. É desconfortável, é ruim, mas a gente precisa também pensar nessa possibilidade do que pode vir a transformar, a mudar, né? Através dessas intensidades, a gente também consegue ter como se fosse um alerta mais forte, uma chamada de atenção para algo que a gente precisa otimizar. Então, o sofrimento vem de comportamentos que não estão sendo úteis, são comportamentos que estão desfavoráveis para o nosso bem-estar. Então, é um ajuste comportamental também. É um ajuste de buscar as habilidades e os comportamentos mais adequados para o nosso bem-estar. É algo que a gente pode fazer em parceria com profissionais, né, com pessoas que podem orientar mais a respeito das situações de vida. Porque muitas vezes, imerso ali na situação, no sofrimento, enxergamos pouco. E dar uma amplitude a mais para a situação, pessoas vendo de fora, você tendo uma visão mais afastada, é um recurso importante para lidar com essa intensidade emocional. Então, tudo que é possível fazer para minimizar e te dar condições de entender a situação será muito útil. E na terapia é o melhor lugar que isso pode acontecer. É um ambiente seguro, um ambiente sigiloso, que você pode trazer as suas demandas para ter mais compreensão de si e da vida. Então, somado a isso também, a gente poder compreender mais a respeito da lógica da vida. Porque o sofrimento faz parte para todos, em graus e níveis diferentes, né? São maneiras da gente se aproximar, inclusive, de um desenvolvimento a mais. É aquela ideia, talvez, até aquela palavra, né, da dor do crescimento. A gente saber que isso existe. Isso, inclusive, pode trazer mais resistência para tolerar. E tudo isso pode também ser construído com mais proteção, no sentido de como que você, trabalhando com essa percepção do sofrimento e também com percepções de coisas da sua vida que podem te fortalecer, existem algumas explicações, inclusive, que a OMS defende, explica, que traz, né, como uma proteção para a nossa vida e a nossa qualidade. Seriam o quê? Crenças religiosas, isso auxilia muito a pessoa ter mais uma visão de propósito a respeito da própria vida, de suportar as coisas, né? Tem um apoio
social, o apoio das pessoas. Então, ter vínculos familiares, suporte, né, isso também contribui muito como uma proteção para a nossa saúde mental. A ideia da gente desenvolver a nossa autoestima, ter uma autoestima forte, isso, inclusive, se você assim, quiser aprofundar mais nesse tema, tem um vídeo aqui no canal também que eu explico mais sobre a autoestima, porque é uma condição que a gente traz mais valor à própria vida, que foi o que eu comentei com vocês lá no começo do vídeo. Inclusive, se eu fosse resumir aqui, a frase que eu gostaria que ficasse para vocês é a valorização à vida. A vida é sempre a melhor escolha, é a melhor opção. Então, quando a gente tem esse senso de valor à própria vida, isso pode ser um escudo, uma proteção para as dificuldades, porque a gente vai buscar fazer o melhor possível, tendo um gesto de cuidado consigo mesmo. E aí a gente pode saber que isso se desenvolve, a gente pode saber que por mais que em momentos a gente não tenha uma boa autoestima, a gente pode construir. E isso é diariamente, constantemente se despertando para cuidar bem de si. Então, nesse sentido, não confunda uma incapacidade de lidar com problemas com uma incapacidade pessoal, como se o problema fosse você, entende? Você está aprendendo a lidar com as coisas. Todos nós estamos aprendendo a lidar com as demandas e as dinâmicas da vida. Então, a gente saber que existe um potencial em nós que a gente pode aprender, reaprender, nos adaptar, treinar novas habilidades, perceber novas perspectivas, às vezes não nossa, mas de outras pessoas, trazendo para nos agregar. Então, não confundir isso. É um jeito também da gente se fortalecer para superar as dificuldades e o sofrimento. E se você se identificou com algum tema trabalhado desse vídeo, peça ajuda. Me mande uma mensagem aqui mesmo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de contato que você pode falar diretamente comigo. Você pode indicar para amigos, para conhecidos que estejam precisando também. Então vamos nos unir, vamos falar mais a respeito do que a gente precisa. Pedir ajuda é fundamental, né? Isso salva vidas. Então também, se você quer aprofundar mais em temas de saúde mental, de autocuidado, não deixe de se inscrever nesse canal, ativar as notificações para você receber todos os vídeos de quinta-feira, para a gente realmente se sensibilizar mais a essa ideia da saúde, do cuidado, através da psicologia, né? Aqui eu trago para vocês conteúdos da psicologia comportamental, de saúde mental, para a gente viver melhor. Então, se você me acompanhou até aqui, muito obrigada, cuide-se bem e eu te vejo no próximo vídeo.